Sejam bem-vindos, meus queridos. O meu nome é Tiago Correia e este é o podcast Pandemia em Tempos de Saúde. E hoje o meu convidado é o Luís Moreira e vamos falar de prosperidade e abundância. Luís. Tiago, antes de mais, é um prazer. Espero poder ajudar de alguma maneira sobre este tema, prosperidade e abundância, que é algo que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos. Porque normalmente nós temos tendência para confundir abundância e prosperidade com o ter muito dinheiro, o ter muito de alguma coisa, e isso normalmente acaba sempre por ter maus resultados, não é? Ter muito de alguma coisa enfarda, ficamos muito enfatuados. Então a prosperidade e a abundância estão muito mais ligados à questão energética que há em nós e que nos permite fluir na vida. E quando nós procuramos um objetivo que é ter, quando temos muito ficamos soterrados, ficamos empancados, não é? Então aqui tem a ver mais com a fluidez que nos permite pôr, em termos da nossa própria vida, a fluir de acordo com aquilo que é o nosso caminho e a nossa vida, e que ao longo desse caminho, aquilo que nós precisamos vir ter connosco. Aquilo que não é para nós, deixamos ir, porque a seguir ela vai se transformar de alguma maneira, e se tiver que ir para nós mais à frente, virá de outra maneira também para nós. Okay. Então, e quando falas de abundância, incluis os bens materiais ou isso, na tua opinião e da tua experiência, acaba por ser secundário? Na questão da abundância, os bens materiais é secundário, porque a abundância tem a ver com aquilo que eu recebo, ou seja, tem a ver com aquilo que o amor me coloca na vida. E portanto, eu como coloco na vida, tem mais a ver com aquilo que são os meus recursos dentro de mim, que eu acolho dentro daquilo que é em mim que há, e aí sim eu vou aproveitar, e dentro daquilo que são os meus recursos, aproveitar todas as coisas à minha disponibilidade para aí sim criar alguma coisa que vai gerar prosperidade. Portanto, aquilo que eu adquiro ou aquilo que eu tenho é fruto destas duas relações. Portanto, uma coisa, a abundância tem muito mais a ver, por exemplo, com o aspecto feminino, é aquilo que eu recebo quando nasci, recebo quando aprendo, recebo quando vou beber água e mata a sede, não é? Portanto, tem a ver com o caudal da água que entra e que nas cheias, portanto, não é? Fertiliza toda a terra, tem a ver com essa abundância de fluxo que vai gerar depois a riqueza que, trabalhando a terra, vai gerar a nossa prosperidade. Porque a prosperidade, sim, tem a ver com aquilo que eu materializo. A abundância não é materializável. É uma coisa que flui de dentro, não é? Por isso é que há pessoas que não sabem nada, nunca aprenderam um instrumento e tocam maravilhosamente como se tivessem andado na melhor escola do mundo, nunca aprenderam a pintar e são os melhores pintores do mundo, são Van Goghs autênticos. Portanto, isso tem a ver com aquilo que está inato na pessoa. E isso é abundância. Torna-se prosperidade quando colocado ao serviço, e obviamente aí pois é necessário pegar numa caneta, num lápis e começar a desenhar, ou num instrumento e começar a tocar, mas é aquilo que flui através de nós. E essa fluidez é aquilo que me coloca entre aquilo que é a abundância em mim e eu coloco em ação na vida e gera prosperidade. Ok. Então, e para ti, o que é que vem primeiro? A abundância, a prosperidade ou essencialmente acabam por vir em simultâneo? O que vem primeiro é o amor. Sem amor não há vida. Papai e mamãe tiveram que se amar de alguma maneira, a bem ou a mal, para gerar vida. E portanto vem a vida. É a partir da vida, não é? Nós primeiro recebemos todas as condições para estarmos aqui. Portanto, papai e mamãe cuidam, não é? Portanto, a água inunda a terra, fertiliza a terra, não é? A partir daí, somos lançados na vida e vamos começar a ser prósperos de acordo com aquilo que nós recebemos. Portanto, se a terra é boa, a água é boa, basta estar ao pé da bananeira que a banana descasca-se sozinha e entra na nossa boquinha. Isto é um bocadinho muito simples, não é? É o princípio da fertilidade, mas é um princípio daquilo que me coloca claramente num local em que as coisas abundam e a prosperidade é fácil, porque eu estou no lugar certo a fazer as coisas certas. E, portanto, da mesma maneira que antigamente as pessoas se posicionavam junto aos rios para poderem ter a água e poderem cultivar as terras e ter os seus animais, e hoje em dia o que é que nós temos? Tu, não sei o que é que tu fazes, mas fazes qualquer coisa de jeito certamente, e essa coisa de jeito, quando tu a colocas ao serviço, vai gerar prosperidade. Não há como não. Não há como não. E tem um bocado a ver também com isto, não é? Se eu tenho uma boa história para contar e a puser num livro, é provável que a venda. Se a minha história não é boa,
não é abundante, não vai gerar mais valia. E o que é que define a história ser boa? É o leitor ou quem a escreve? Boa pergunta. Não é? É interessante pensar sobre isso, não é? Sim, mas a questão é As sempre, vivências... sem uma não existe a outra. Sem o livro escrito não há boa leitura. Sem o livro escrito não há má leitura. Portanto, sem o livro não existe retorno. Portanto, é preciso que alguém faça alguma coisa, não é? Através daquilo que em mim eu gero, assim vou gerar também o retorno, não é? Depois, se estou num mundo em que me compreende, vendo muito. Se não me compreende, vendo pouco, não é? Isto é um bocado, a gente é guloso, então a Coca-Cola vende muito, está ótimo. Não é para fazer publicidade, mas vende muito, não é? A água vende pela necessidade. Era aí que eu queria chegar. Não é? Queria chegar, isto é, eu, pegando um bocado no teu raciocínio, eu sinto um pouco, e também gostava de ter a tua opinião, que é a forma como nós vemos o mundo, muitas vezes é que define depois o que está a acontecer, isto é, podemos estar frente ou face a um drama, uma tragédia, seja ela qual for, ou o drama, seja ele qual for, mas as várias pessoas interpretam esse mesmo drama de uma forma diferente. Há quem fique com uma depressão, há quem diga, não, ok, isto aconteceu, mas vamos passar à frente. Isso um bocadinho relativamente à questão do livro, se de facto quem o lê é que faz do livro um evento fantástico, ou se o livro até pode não ser nada fantástico para mim, mas tu dizes, pá, como é que é possível? Eu adorei o livro. E isso, na abundância que tu podes também criar relativamente à experiência que tens, que é aquela sensação de, pá, este livro é fantástico. Não sei se me fiz Vou dar-te um entender. exemplo prático, histórico. Acho que é mais fácil assim, talvez as pessoas lá em casa também entendam quando estiverem a ouvir este podcast. Bach foi dos compositores mais profusos, que mais escreveu. Mas vivia num ambiente em que, quando já no final da carreira dele, até o filho era considerado o melhor compositor porque estava alinhado com os novos tempos. E o Bach, Johann Sebastian Bach, o pai, né, era já considerado uma coisa antiquada. De tal maneira foi que, quando ele falece, as obras são todas encafuadas num baú. Um baú enorme. Até o filho aparecer, não é? Porque até lá ele era... Não. Nunca chegou a ser... Não, isso é uma história atual. diferente. Uma coisa é o filho. Não é a história que eu estou a contar, não é a história do filho. Ok? Isto tem a ver com... O Johann foi um grande compositor, toda a gente sabe isso. A Paixão segundo São Mateus é considerada a maior obra clássica escrita até hoje, juntamente com o Requiem de Mozart. São as duas, estão assim, top máximo, em termos de composição e de escrita e tudo, e de elaboração, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, são assim as duas grandes obras da obra clássica. Mas Johann de São Sebastião era um grande compositor, no sentido que ele escrevia muito, tem muita obra escrita, mas no período em que ele vivia, era como se de repente o bailinho da Madeira já não servia para dançar. E portanto a música dele já não era, digamos assim, escolhida. E sempre que ele fazia testes para ser grão-mestre em qualquer capela, ou em qualquer palácio ou corte, ele era sempre preterido em função dos mais novos. Inclusive uma vez o filho foi escolhido em função do pai. Um dos filhos, não é agora qual. E portanto Bach morre e a sua obra fica num baú, fica esquecida durante mais de 100 anos, até que, se não estou em erro, se alguém depois souber melhor do que eu, me corrija, mas acho que foi Brahms ou Mendelssohn, foi um dos dois, que redescobriu as obras de Bach e as traz novamente para cima. Ou seja, a abundância que Bach escreveu não teve acolhimento no tempo dele, mas mais à frente, num tempo diferente, em que já era possível compreender a obra dele, tornou-se próspero. E os descendentes dele beneficiaram disso, ou as editoras beneficiaram disso, não interessa. Mas alguém beneficiou, não é? Como é que na altura dele não conseguiram, não é, perceber que a obra era fantástica, e anos mais tarde que as coisas... A questão é diferente. A questão é que eles sabiam que ele era muito bom, não tinham uma pedalada para ele. Então é outra coisa. Exatamente. Nós somos seres humanos. Somos fracos e medíocres em muitas coisas, não é? E o Bach teve sempre que lidar contra uma certa resistência, muitas vezes até das cortes e do clero, porque de facto ele era muito bom naquilo que ele fazia, mas ele tinha um estilo muito próprio, de fuga, contraponto, aquilo era muito circunscrito a um género. Ok? Por exemplo, Verdi, as grandes obras dele são de ópera. Ele tem outras obras, mas ninguém reconhece as obras dele. Até o Requiem e pouco mais, mas é as óperas. E há óperas dele que se conhecem pouco, e há outras que se conhecem muito.
Isto é um bocado como tudo, não é? Os Beatles a gente gosta de todas, mas algumas que a gente... Pá, eles fizeram isto, ok, está bem, mas eu gosto é daquela. Nós temos as nossas preferências pessoais também. Agora, isto tem a ver claramente com a abundância. Ele, de facto, foi muito abundante naquilo que ele promoveu, mas a prosperidade, ou seja, o resultado da obra dele, só mais tarde foi reconhecida. E, portanto, a prosperidade tem sempre a ver com aquilo que eu aplico, daquilo que eu tenho, não é? Daquilo que eu aplico e tem retorno, não é? Por exemplo, se a água é abundante, fertiliza a terra, e eu faço uma boa safra, tenho boa colheita, mas depois não tenho a quem vender o trigo, ficou aquilo ali. A prosperidade ficou bloqueada, não é? Se eu tenho ali o rio, mas o rio não enche, a água não transborda as margens, não fertiliza a terra, não serve para nada. Eu vou ter que andar a criar situações e canais e tal, e puxar a água para isto e para aquilo, para conseguir fertilizar a terra, não é? Portanto, nós temos que sempre perceber que a abundância é algo que flui de dentro. Ou seja, é aquilo para o qual eu tenho que estar receptivo. A abundância na vida é a receptividade. E a prosperidade é aquilo que eu coloco em ação. Portanto, a abundância podemos ver do ponto de vista do feminino, que é receptivo e acolhedor, ok? E o feminino que coloca em ação e é ativo. E quando nós fazemos as duas bem, normalmente há sempre um bom resultado. Não é? Para ti a abundância, assim, de uma forma geral, a abundância surge em primeiro lugar e a prosperidade é um resultado da abundância. É, porque ou a qualidade prosperidade é a transformação. É aquilo que nós, fluindo de dentro, colocamos em ação na nossa vida e depois temos o retorno, não é? Sim. Nós podemos saber muito, mas não abrimos a boca nem escrevemos, a sabedoria fica dentro de nós. Nós somos abundantes em sabedoria, mas se não a promovemos, se não a pomos para fora, isso é para ninguém, não é? Sei que é para aí há sempre uns comentários assim, pá, quem sabe muito tem que ensinar aos outros, não é? Aquela coisa, porque senão parece que é egoísta. Pronto, uma forma muito brejeira de falando das coisas, não é? Mas de uma forma simples também para se entender que se eu sou abundante numa coisa e não a ponho ao serviço, não a disponibilizo, não há prosperidade, ou seja, não há retorno, não há nada. Uma coisa é eu ter isso para fazer e outra coisa é ver alguém que por inveja ou por outras questões de ganância e de poder me bloqueia. Isso é outra história. Mas isso já são confrontos de prosperidade, não tem nada a ver com a abundância. Não sei se concordas, mas eu costumo dizer, quem divide, multiplica. Então, se nós de facto conseguirmos, em vez de reter para nós a informação, o conhecimento, se nós tentarmos espalhar, e um bocadinho, olha, o podcast acaba por ser isso, não é? Acabamos por estar aqui os dois a conversar sobre estes temas e já falámos de música ao mesmo tempo, não é? E estamos a partilhar e ao partilhar eu acredito de facto que acabamos por também por receber bastante, não é? E dividindo, multiplicamos. Porque há aquela coisa, não, eu vou guardar para mim, não vou dizer, não vou contar, isto é um segredo, mas não sei. Isso já tem a ver com o jogo do poder. Okay? Isso tem a ver com o jogo de poder e eu quero ser próspero, mas não quero que os outros sejam porque eu quero ser mais do que eles ou quero mais alguma coisa do que eles. Isto começa logo, não é? Andamos na escola, a namorada é minha, não pode ser tua. Começa logo ali, não é? Entre rapazes e meninas é a mesma coisa, o jogo é o mesmo. E tem a ver com a questão da posse, do poder ser meu e como é meu, é seletivo. E portanto eu excluo todos os outros, não é? Por isso é que quando as pessoas começam a namorar, deixam de ter amigos de repente sentem falta dos amigos, depois voltam para os amigos, não é? Portanto tem um bocado isto de fazer este tipo de escolhas. Mas não é aqui que eu me estou a querer centrar, porque não é isto que é abundância, não é isto que é prosperidade, ok? A abundância tem a ver com aquilo que dentro de mim brota, ok? E se eu tenho um dom, se eu tenho um talento e não estou a utilizá-lo, a prosperidade que eu possa ter noutros campos nunca me vai satisfazer, porque ela não vem de onde brota a minha abundância, do meu talento, daquilo que é meu dentro de mim. Dá-me um exemplo, Luís. Se tens um jeito enorme para cantar e não abres a boca, não vais ser próspero no canto. Ok, então deixa-me aqui divagar. Ok. Não é depressa, é divagar. Tá bem. Então, eu sinto que tenho... Dois amores. Por exemplo. Ok. Mas nenhum deles é igual, não é? Nada. Não, mas eu sinto, aqui no campo das hipóteses, não é? Temos uma pessoa que... Está como aquela história, eu tenho um amigo que me contou... Não, mas pronto, imagina que eu sinto que consigo... ajudar as outras pessoas e tenho um dom e que eu naturalmente não sei o que é que eu faço,
mas as pessoas procuram-me e sentem que só o facto de falar comigo as ajuda, mas que é um campo que eu não tenho desenvolvido, a questão da mais energética, aqueles temas que também não são fáceis de falar, mas o que é que eu faço, não é? Eu arrisco, não arrisco, tenho que ponderar, não é? Porque estamos a falar aqui de situações... Eu vou contar uma história baseando nisso, que eu tive conhecimento no Brasil há uns anos, a pessoa em causa já faleceu, mas se nos estiverem a ouvir brasileiros, e eu espero que sim, nossos amigos e irmãos da Alemar, esta é uma história que eles podem ter mais presente e poderão depois fazer comentários no teu podcast e ajudar até a clarear alguma situação que eu possa eventualmente falhar e acrescentar valor àquilo que estou a dizer em termos de informação. Havia um oftalmologista que trabalhava num hospital, tinha imenso dom, tinha um dom tremendo para a cura, e ele não conseguia fazer no hospital aquilo que ele fora do hospital conseguia fazer, que agarrava num pequeno canivete ou numa pequena coisinha que ele utilizava e debaixo de uma ponta, onde é que ele fazia aquilo, atendia às pessoas e as pessoas ficavam curadas da sua visão. Quando se tem este tipo de dom, não tem como a gente fugir. Não tem, é difícil. Porque senão começamos a morrer por dentro. Isto são dons naturais, não é? Como é que eu, tendo jeito, dom, sei lá, para tocar um instrumento, para escrever, para pintar, para desenhar, se eu não exploro isso, mesmo que não tenha como intenção ganhar dinheiro com isso, mas se eu não faço isso, se eu não me permito a fluir na minha abundância, mesmo que seja só para guardar para mim, Van Gogh nunca vendeu um quadro ao longo da vida dele. E era muito abundante. A prosperidade veio depois. E não foi para ele. Mas era um ótimo, excelente pintor, um dos melhores de todos os tempos. E, portanto, a abundância tem a ver com aquilo que brota. Se eu não expresso isso, eu fico aquilo dentro de mim, aquilo começa a me envenenar. Portanto, aquele médico não podia fazer aquilo dentro da tua área mais prática, não é? Não podia fazer aquilo no hospital, não podia ir lá com um canivete a curar as pessoas, vinha para a rua. Para um lugar escrito por ele, onde as pessoas iam ter com ele as tratava. Não é? Se alguém nos estiver a ouvir e que tenha conhecimento desta história, depois acrescente mais, porque isto foi uma coisa que eu ouvi num comentário já há alguns anos atrás, portanto não tenho muita coisa já presente, mas esta história que tocou-me, tem a ver mesmo com isto. Se eu tenho um dom e eu não o expresso, começa-me a envenenar a alma. Calma, está-me a dizer assim, vai, anda para a frente. E eu, não, tenho medo, porque depois não gostam de mim, porque não sei o quê, as considerações todas, e as considerações dos outros matam-nos a nossa vida. O medo da noção do ridículo, a exposição, dá cabo de nós.